Ponto intransponível. Eu quero trabalhar com os irmãos então nessa reflexão alguns textos bíblicos, como por exemplo Hebreus 11:1, Salmos 18 a partir do versículo 29. Eu quero também trabalhar com os irmãos Romanos 12:11 e versículo 12. Então, meus irmãos, para nós transpormos o intransponível, nós precisamos de fé. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida cristã. Precisamos ser fervorosos. Precisamos nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Então nós vamos refletir na palavra de Deus, porque, meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. A forma de nós pensarmos mudou. O Espírito Santo, Ele tomou conta das nossas vidas, dos nossos corações. Sendo assim, então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma nova maneira de enxergar a situação, uma nova maneira de se portar diante das situações, porque nós não somos mais os mesmos. E quando nós pregamos esta palavra desafiadora, transpondo o intransponível, o que é transpor o intransponível? É você passar por uma porta fechada, é você passar pelo mar. O mar vai abrir ou o Senhor te faz passar por cima. Isso é passar o intransponível. E lá em Romanos 12:11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado. Jesus, ele fala assim, meus irmãos, que ele precisava cuidar dos negócios do seu pai. Quando o texto bíblico de Paulo fala aqui em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, é justamente sobre isso. Paulo está falando, olha, faça a obra do Senhor, cuide da obra de Deus, aquela obra que Ele tem colocado na sua mão, cuide, não seja vagaroso, faça de acordo com aquilo que o Senhor está te pedindo. Sede fervorosos no Espírito. Veja que o nosso coração tem que queimar por Jesus, irmãos. O fato de uma igreja ser litúrgica ou não ter liturgia, de uma igreja ter litania. O que é litania? É aquele culto cantado, aquele culto que o pastor fala uma palavra e a igreja canta a resposta, seja por litania, seja por liturgia ou sem liturgia. Meus irmãos, tem que ter fervor pela palavra. A forma do culto não quer dizer que tem fervor. O que quer dizer que tem fervor ou não é você, é o seu coração com Deus. Como está a sua vida com Deus? Por isso Paulo fala, sede fervorosos no Espírito. Os fervorosos de Espírito vão transpor o intransponível, vão ver o invisível e ouvir o inaudível. E ele continua falando, porque alguém que é fervoroso de Espírito é alguém que serve ao Senhor. No versículo 12 ele fala, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Pacientes na tribulação. Vamos ser pacientes, irmãos. Vamos nos alegrar na esperança de dias melhores, de dias bons, dias maravilhosos, dias de alegria. Isso é se alegrar na esperança. Mas para nós nos alegrarmos na esperança, precisamos perseverar na tribulação e perseverar também na oração. Que bênção, irmãos. Você sabia que a oração, ela é amiga da esperança e da paciência, e nós servimos ao Senhor com a nossa oração. A oração, ela é amiga
da esperança e da paciência. Então eu quero dizer, irmãos, meus irmãos, que se você diz que você tem esperança, muita esperança, e você tem então, além da esperança, você tem paciência também, mas se você não é uma pessoa de oração, uma mulher de oração, um homem de oração, pode ser que essa esperança não seja esperança e essa paciência não seja paciência, porque a paciência e a esperança são amigas da oração. Porque é através da oração que nós nos comunicamos com Deus, para vermos o invisível, ouvirmos o inaudível e transpormos o intransponível. Amém? Aleluia. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós transpormos o intransponível, nós temos que guardar os nossos corações. Guardar os nossos corações dos ataques da secularidade, do mundanismo. Guardar os nossos corações, meus irmãos, como a própria Bíblia fala, como um jardim fechado, um jardim selado. Os nossos corações têm que ser guardados em Jesus, porque é através dos nossos corações que ali então os nossos sentimentos aguçam, e ali então nós recebemos comando nos nossos neurônios, no nosso cérebro, e aí podemos fazer coisas que desagradam ao Senhor. E é através do coração, meus irmãos, que nós podemos ouvir os falsos conselhos de Balaão, porque ele não pode amaldiçoar o povo de Deus, mas ele pode aconselhar. E quando nós não guardamos o nosso coração do mundo, das coisas horrendas, quando nós não guardamos os nossos corações no Senhor, nós ficamos fragilizados e podemos sim, meus irmãos e minhas irmãs, ouvirmos os conselhos de Balaão. E o conselho de Balaão é tão somente: prostitua-se contra Deus. E essa prostituição, meus irmãos, não é necessariamente aquela prostituição de homem com mulher, mas é a prostituição religiosa também. Ou seja, prostituir é você tirar a integridade de algo. Prostituir, meus irmãos, é você se desviar dos caminhos do Senhor. Este é o conselho de Balaão. Por isso precisamos guardar os nossos corações no Senhor. Quando nós guardamos os nossos corações do Senhor, nós estamos tranquilos. O jardim está selado, o jardim está fechado para o noivo, especialmente para o noivo. A igreja ela está se adornando, se enfeitando para o noivo, para Jesus. E Jesus então ele vai passear nesse jardim que é a nossa vida, e ele não estará corrompido, ele não estará prostituído. E ali então nós vamos desfrutar do amor do Pai. Nós estaremos guardando então o nosso coração. Aleluia. E isso, meus irmãos, acontece através da fé. É o que diz Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a prova e a convicção daquilo que não se vê. A fé e a esperança andam juntas. Veja só, meus irmãos, está tudo ligado. Oração, amigo da paciência, amigo da esperança. A fé, ela anda junto com a esperança. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos. E olha o que acontece quando elas caminham juntas. A fé então, ela provoca dentro de nós uma expectativa maravilhosa de que Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu em sua palavra para a sua igreja. É a fé que provoca isso em nós, essa expectativa que tudo vai dar certo, que Deus vai realizar nas nossas vidas aquilo que Ele prometeu para nós na sua palavra. Nós recebemos esta segurança, temos essa esperança, essa expectativa em Deus. Por isso que é uma esperança, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé demonstra ao nosso olho
a realidade das coisas que não podem ser discernidas humanamente, naturalmente, mas pela fé nós temos a prova daquilo que nós não vemos. Aí então nós vamos transpor o intransponível, aquilo que ninguém consegue superar, nós vamos superar pela graça, pelo amor, pela paciência, pela alegria, pela fé, pela justiça de Deus nas nossas vidas, o nosso coração guardado em Deus, como um jardim selado, um jardim fechado, onde o Espírito Santo, onde o Pai e o Filho vão passear nas nossas vidas, e ali então nós vamos nos alegrar com Deus. Aleluia. E eu quero aqui, meus irmãos, dizer que houve um homem, aliás, vários personagens bíblicos transporam o intransponível. Mas eu quero citar Davi. Porque Davi usou esta palavra. Ele usou esta palavra, exatamente essa palavra. Lá no Salmo 18, 29. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Salmo 18, 29. Com o meu Deus eu posso transpor as muralhas. Aleluia. Isso gera fé, meus irmãos. Precisa de fé, a fé que o Senhor já colocou em nossos corações. Ele colocou uma medida, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Ele colocou uma medida de fé nos nossos corações. E ali então, meus irmãos, quando nós temos fé, esperança, paciência, nós então, meus irmãos, podemos com Deus atacar uma tropa, podemos com Deus transpor as muralhas. Com o meu Deus eu posso transpor as muralhas. Davi então ele tinha essa certeza, porque ele tinha fé. Davi ele tinha essa certeza porque o coração dele estava guardado em Deus. Davi tinha essa certeza porque ele esperava em Deus. Davi tinha a certeza porque a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha uma expectativa dentro dele, que Deus com ele, Deus ia provar para ele, Deus ia dar para ele tudo aquilo que Deus falou na palavra. E Deus havia falado na palavra que Davi sempre teria um trono, Então quando ele estava em guerra, quando ele estava em meio de perigo, ele não duvidava, ele sabia que Deus estava com ele, porque havia uma promessa, e aquela promessa não iria cair no vago, aquela promessa não iria se desfazer, porque ele cria, no seu coração tinha fé, tinha esperança, no seu coração tinha a vontade, o desejo, a expectativa de ver aquela palavra cumprida. E assim também deve ser com o seu coração, meus irmãos e minhas irmãs. No meu coração nós temos que ter a expectativa, esta fé, que esse tempo está passando, que esse tempo vai passar, e que nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Com o meu Deus eu posso transpor as muralhas. Isso aqui não é uma historinha, meus irmãos, não é uma novela, não é um faz de conta, mas isso aqui é verdade, não é uma quimera, isso aqui é uma verdade, é uma realidade bíblica. Com o meu Deus eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso saltar as muralhas. Davi ele agradece a Deus, porque Deus deu para ele libertação, Deus deu para ele vitória, deu sucesso, e Deus não tem dado isso para você também? Eu tenho certeza que tem, porque Deus tem dado a mim vitória, sucesso, tem dado a mim libertação. Isso não quer dizer que a gente não vai ter prova, que a gente não tem prova, que a gente não adoece, que a gente não fica muitas vezes necessitando de alguma coisa. Mas nós temos que reconhecer o sucesso que Deus nos dá, as vitórias que Deus nos dá. Nós temos que reconhecer a libertação contínua que Deus dá ao seu povo. Deus fez Davi triunfar sobre aqueles que queriam triunfar sobre Davi. Tem alguém que quer triunfar sobre você? Pode ter certeza que Deus vai fazer você triunfar sobre essa pessoa.
porque é bíblico, irmãos, e a fé gera isso dentro de nós, o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Isso gera dentro de nós uma expectativa de que a palavra do Senhor é fidedigna, é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13:8. Aleluia. O Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, livrou Davi. O Senhor fez com que Davi prosperasse. Davi então agradece a Deus por tudo isso. Davi reconhece toda a sua prosperidade veio de Deus, veio da mão de Deus. Deus deu a Davi força, e eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que você receba essa força de Deus na sua vida. Deus deu a Davi força. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a convicção e a prova daquilo que não se vê. Se você não está vendo força na sua vida, se você não está vendo que você está ganhando força de Deus, então tenha fé, creia, que essa expectativa gere dentro de você. Creia que a palavra do Senhor é fiel e ela se cumpre. Deus deu força para Davi, Deus deu rapidez para Davi, para fugir dos seus inimigos. Deus deu a Davi habilidade militar. Davi não perdia uma guerra, porque Deus guerreava por ele. Davi ia para lá e para cá guerreando, e houve até uma canção muito conhecida que aqueles homens de Gade, eles ficaram conhecendo essa canção. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, porque Deus deu habilidade a Davi. O Senhor também nessa noite quer dar força a você. O Senhor nessa noite quer dar rapidez a você. O Senhor nessa noite quer dar habilidade militar para você. Aí você pode falar, mas para que eu quero habilidade militar, pastor? Meus irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Preciso falar mais alguma coisa? Nós precisamos de habilidade militar para lutar contra o inimigo das nossas almas. Aleluia. Deus é bom, porque Ele nos ensina. O verso 34 do Salmo 18 diz: Ele adestra a minha mão para a batalha. Ou seja, Ele me prepara, Ele me treina, Ele me dá habilidade para eu vencer o inimigo. As estratégias, os ardis, as ciladas do inimigo não vão fazer efeito na minha vida, porque o Senhor me dá estratégia, o Senhor me dá força, o Senhor me dá habilidade, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, e essa fé gera expectativa dentro do meu coração, e eu creio que tudo aquilo que Deus falou na sua palavra vai se cumprir na minha vida. Eu creio, você crê? Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel, meus irmãos, seja em épocas de riso, seja em épocas de festa, ou seja em épocas de luto, o Senhor é o mesmo. Ele é fiel, Ele é fiel. Deus quer te dar força, Deus quer nos dar rapidez, Deus quer nos dar habilidade militar. Deus deu a Davi o dom da música, Deus deu a Davi o dom da poesia, Deus deu a Davi o dom da coragem, porque foi ele que matou Golias. É dom dado por Deus, e a palavra de Deus nos dá isso também. Você nunca escreveu um salmo para Jesus? Você nunca escreveu uma música para Jesus? Então desafio você, hoje, ou a partir de hoje, você vai escrever uma canção para Jesus. Amém? Você aceita esse desafio? Você vai escrever uma canção sua, que está no seu coração, você vai escrever para Jesus. E depois, se você quiser compartilhar, até pedir para o Chiquinho colocar uma música, tenho certeza que ele vai colocar uma música aí, o Ministério do Louvor, né? O pessoal que trabalha aqui, porque Deus deu a Davi o dom da poesia. Deus deu a Davi, Ele pode dar a você também, porque o que é a poesia senão aquilo que o coração está cheio? E você faz poesia todo dia. Quando você ora a Deus, você está fazendo poesia. Sim ou não?
Quando você ora a Deus, uma oração de gratidão, uma oração de petição, você está fazendo poesia, você está fazendo versos, só que a gente não se dá conta. Mas Deus deu a Davi o dom da música, Deus deu a Davi o dom da poesia, o dom da coragem. Nada podia parar Davi, ele estava revestido do poder de Deus, a destra de Deus o sustentava. Deus o defendeu de Saul, o defendeu dos filisteus, o defendeu do exército de Absalão, do seu próprio filho, e deu todos os reis e os seus inimigos para Davi. Deus protegeu Davi e manteve salvo, meus irmãos, em meio aos maiores perigos. Sabe o que Deus fez na vida de Davi? Deus vingou os inimigos de Davi. Por isso que nós não temos que procurar vingança. A vingança vem de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos abençoar até mesmo os nossos inimigos. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos colocando nas mãos de Deus a justiça. A justiça vem de Deus. E assim como Deus fez justiça sobre os inimigos de Davi, fará sobre nós também, sobre os nossos inimigos que nós sabemos que temos, meus irmãos. O inimigo, ele trabalha de forma voraz. Às vezes tem pessoas que não gostam da gente, a gente nem sabe por quê. E tem pessoas também que falam, não, já esqueci, já perdoei, mas não esqueceu e não perdoou não. E a pessoa quer te ver pelas costas, ela não pode nem ouvir o seu nome. É igual o Mufasa, quando ouve o nome lá do Rei Leão, ele fala, ele treme quando ouve o nome da pessoa. Hã? Oi, Pê? A hiena que tremia? A hiena, né? Ouvia falar Mufasa, como que era o nome lá do Rei Leão? Simba. Então, meus irmãos, é isso. Tem pessoas que não perdoam. E aí então, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com isso. Não temos. A palavra do Senhor fala que Deus cuida da gente. A palavra do Senhor fala que Deus cuidou de todos os inimigos de Davi. E uma coisa interessante, meus irmãos e minhas irmãs, todos os reinados na época de Davi, todos os reinos pagavam impostos para Davi. Todos. Davi, ele conseguiu fazer paz com todos os reinos ao seu redor. Ele conseguiu unir o reino do sul, o reino do norte, e todos pagavam impostos para ele. Por que eu estou evidenciando esse todos pagavam impostos? Sabe por quê? Porque quando alguém paga o imposto, ele não quer briga, ele quer pagar o que é devido e ficar em paz. Ou seja, Davi, ele conseguiu paz, porque Deus é que cuidava dos seus inimigos. Todos sabiam que Davi era um homem ungido, Davi era um homem que tinha a mão de Deus sobre ele, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus por isso. Davi, ele agradece a Deus por todas as vitórias, por todos os livramentos, por todas as conquistas. Por isso que Davi então ele fala, com o Senhor eu passo muralhas, com o Senhor eu transponho. Com o Senhor, meus irmãos, aquilo que é impossível, transpondo o intransponível. Com Deus, Davi, ele fala, é possível transpor o intransponível, aleluia. Porque Deus está comigo. Davi, ele engrandece a Deus. Ele sabia que Deus era rochedo e refúgio. Então nós temos essa convicção também, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é rochedo e escudo. Sabe, meus irmãos, sexta-feira eu estava vindo para a igreja de moto, e eu vi uma situação no trânsito, e eu fiquei atrás do ônibus. E veio um motoqueiro atrás de mim. E eu via que não tinha como ir, não tinha como avançar aqui na Flora, nesse farol, com quem vem do Jaguaribe. E o motoqueiro me passou. E, meus irmãos, não deu outra. Quando ele foi passar o ônibus, um carro cruzou e ele bateu no meio da porta do carro. Foi uma coisa feia. O Senhor me deu essa visão. O Senhor falou, não vai
Porque quando a gente está de moto, a gente tende a querer ganhar tempo. Mas o Senhor me deu essa visão: não vai. E eu não fui, irmãos, eu fiquei. E quando o motoqueiro me passou, né, eu pressenti que algo ia acontecer, e aconteceu mesmo. Então, meus irmãos, nós precisamos engrandecer a Deus, porque o Senhor tem dado visão para nós. Peça visão a Deus, para você ver o invisível, ouvir o inaudível e transpor o intransponível. Em Deus nós temos rochedo, em Deus nós temos refúgio. Davi, ele exalta ao Senhor, no Salmo 18:46, o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Davi, meus irmãos, ele engrandece, ele exalta e ele louva a Deus no versículo 49, Salmo 18. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Meus irmãos, se nós quisermos transpor o intransponível, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos esperar em Deus. Porque assim, irmãos, o nosso coração vai estar guardado em Deus. E dentro do nosso coração vai gerar aquela convicção, aquela fé, de que tudo o que Deus falou na palavra sobre mim vai acontecer. E aí nós vamos engrandecer a Deus, nós vamos exaltar a Deus, nós vamos louvar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, e que possamos, assim como Davi falou, possamos falar também, meus irmãos: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor as muralhas. E nós vamos orar agora, meus irmãos, minhas irmãs, igreja, e pelos olhos da fé. Isso aqui, meus irmãos, é pura fé, é puro Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera que Deus vai te dar libertação? Você espera que Deus vai te dar vitória? Você espera que Deus vai te dar sucesso? Que Deus vai te dar força? Que Deus vai te dar rapidez? Que Deus vai te dar habilidade militar? Que Deus vai te dar o dom da poesia? Que Deus vai te dar coragem? Você espera isso? Então fé também é a prova daquilo que não se vê. Então creia que você já recebeu todas essas coisas pelos olhos da fé. E o seu problema não é seu, o seu problema é de Deus. Assim como a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus.